Agora sim, irmãos, abra a sua Bíblia, livro de Hebreus, capítulo 12, verso 2. Livros de Hebreus, capítulo 2, capítulo 12, e o verso 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Você pode repetir isso bem forte? Suportou a cruz. Só os homens. Suportou a cruz. E as mulheres? Desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra, este é o teu povo, e juntos nós estamos aqui reunidos para meditar na tua palavra. Ensina-nos nesta noite, fortaleça e renove a cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amados, o fato de ter assumido o ministério já há 15 anos, eu lido com pessoas todos os dias. Eu já encontrei gente de muitas maneiras, a condição em que elas na fé estão. Eu já encontrei gente que esteve aqui ministrando e que hoje não consegue nem entrar dentro de uma igreja. Tamanho... o que aconteceu com eles assim foi tão terrível que eles não se vê mais nessa condição nem de entrar. Alguns já foram profundo conhecedores da palavra de Deus, e hoje são os escarnecedores da palavra de Deus, são os escarnecedores do povo de Deus, são escarnecedores de Deus. Algumas dessas pessoas, eles caíram numa cilada que o inimigo armou, porque a função dele é armar cilada, e eles não conseguem mais sair dessa cilada. Tem uma palavra que diz: ai daquele que cai no escândalo. Como é que é? Ai daquele, quem lembra? Ai do que causa o escândalo, né? A palavra escândalo, ela tem a ver com o sentido da palavra escândalo. Ela seria, de uma forma ilustrada, seria um buraco fundo, coberto, como se fosse uma armadilha. Só que não é só um buraco, é um buraco com muitas lanças, né? Antigamente o pessoal, eu lembro que meu pai era convidado para ir nesses churrascos aí, e o pessoal fazia espeto de galhos de árvores, né? Eles limpavam o galho e aquele galho verde não queimava, né? E aquelas pontas, né, eles armavam, faziam lá muitos espetos. Antigamente o pessoal matava 2 boi para comemorar alguma coisa. Até hoje faz, mas eu não estou sabendo onde que é, então não fui ainda. Mas quando eu era criança, me marcou saber que essas pontas, essas lanças, né, eram os espetos. E que hoje o meu entendimento, quando eu penso em escândalo, eu penso todas essas pontas dentro de um buraco. Elas são fincadas dentro desse buraco. Aí a pessoa sai de lá, cobre esse buraco, e quando vem o animal, a presa, cai dentro do buraco. Quando ele cai dentro do buraco, o que acontece com ele? Ele é todo espetado. Então a lança vai furar todo o corpo dessa pessoa. E se não pegou pontos vitais assim que podem matar, ela vai ficar ali até morrer sangrando. E assim é que tem essa palavra: ai daquele por quem vem o escândalo, por que causa o escândalo e por quem vem o escândalo. Então, por conta disso, a gente vê muitas pessoas que desistiram da caminhada, outros que erraram, e erraram tão forte, sabem que erraram, mas eles não conseguem admitir que errou, e porque não conseguem admitir que errou, eles não conseguem voltar. Esaú foi um desses, ele errou, diz que ele buscou ainda com lágrimas arrependimento, mas não encontrou. Muitas pessoas desistem da caminhada, porque não levaram a caminhada a sério.
não se alimentaram espiritualmente como deveriam se alimentar, não se fortaleceram na fé como deveriam se fortalecer, não buscaram aprender, não se esvaziaram do mundo para que Deus colocasse o espiritual. Foi isso que aconteceu com aquela multidão que saiu do Egito. O Senhor tirou eles com mão de ferro do Egito, através de um profeta, através de uma liderança, de alguém que lidou no mundo espiritual com tudo aquilo. Era projeto de Deus para mostrar para os dias de hoje como que funciona. E todo o povo caminhando pelo Egito, pelo deserto, do Egito para a terra prometida. É interessante que alguns textos dizem que Deus levou eles pelo caminho mais longo, para que eles não quisessem voltar atrás. Diz que a caminhada seria algo em torno de 30, 40 dias, mas foram 40 anos, um dia para cada dia, um ano para cada dia de teimosia. Porque o Egito, eles saíram de lá, mas o Egito não saiu de dentro deles. E esse é o problema, espiritualmente falando hoje, de muitas pessoas, que eles estão na caminhada para o céu, mas eles não vão chegar no céu. Quem sabe eu estou falando com alguns que estão aqui nessa noite. Você está na caminhada, você pensa que você vai chegar lá, mas você vive desejando voltar para o Egito. Suas atitudes dizem isso. Seu comportamento diz isso. A maneira como você conduz a sua vida espiritual mostra se você está indo para a terra prometida, ou se você está mesmo olhando para a terra prometida. Eu estou olhando para a terra prometida, mas eu ando assim, ó. Eu vou recuando em vez de avançar. Essas pessoas são essas que fracassam, tornam-se escarnecedores. O salmista diz para a gente não se assentar na roda dos escarnecedores. E toda pessoa que às vezes ela está firme em Deus, ela se assenta com o escarnecedor, irmãos, é impressionante como se contagia. Se um novo convertido senta com um escarnecedor que passou 20 anos dentro da igreja, ele começa a imitar o escarnecedor. Esse vai pagar caro. A gente tem ouvido falar de muitas situações de adultério no meio da igreja. Eu disse para alguém essa semana que existe um lugar lá no inferno, que é um lugar de muito sofrimento. Mas o lugar de maior sofrimento para mim deveria ser dos homens e das mulheres que adulteraram, que adulteram e que vivem adulterando. Contaram para mim de alguém que está no 5º casamento. O problema é o cara ou é as mulheres que se envolveu com ele? Então eu vejo pessoas, a pessoa abandonada com o filho. É interessante, né? O homem é uma tranqueira mesmo quando resolve ser, porque ele faz um filho com essa, faz um filho com essa, faz um filho com essa, faz um filho com essa. E o cara é tão desgraçado na vida, que ele não cuida de nenhum. E ele acha que dá R$300 por mês para ajudar aquela criança, ele está fazendo muito. Eu conheço um indivíduo aqui em Dourados que teve 6 mulheres, e ele tem 12 filhos. Eu acho que não faz nem para pensão. E assim caminha a humanidade. O cara acha que é homem porque faz filho. Acha que é homem porque pega todas. E tem umas mulheres que se vestem para matar, porque ela acha que ela é o máximo. O sangue de Jesus tem poder. E o pior, irmãos, eu não estou falando do mundo, eu estou falando dentro da igreja. Eu não sou pastor só dessa igreja, eu tenho um monte de gente aí fora, que eu me relaciono, que eu prego. E por conta de tudo isso, tem acontecido algo interessante. As pessoas têm desistido, mesmo estando dentro da igreja. Não significa, pastor, alguém aqui dentro desistiu? O fato de eu estar dentro da sinagoga, do auditório, no meio da plateia de crente, escutando o pastor falar, não significa que eu sou. O que significa que eu sou igreja é o meu comportamento lá fora. Tem alguém me entendendo aí? E por conta disso, o que tem acontecido? O amor de muitos está esfriando. Aí ele entra na religião. O que é a religião? Ele faz coisas para Deus, e isso satisfaz essa pessoa, porque ela faz coisas para Deus. Ela se satisfaz em frequentar a igreja de domingo em domingo, e se não der, problema não. Então estão confundindo liberdade com libertinagem. Eu sou livre para adorar a Deus, verdade.
A geração livre para adorar a Deus precisa produzir filhos que também adorem a Deus. A geração que canta e dança tem que produzir vidas. O propósito da igreja na terra, eu resumiria em 2: amar as pessoas e amar a Deus. Se eu amo as pessoas, eu não quero que elas vão para o inferno. Então, irmãos, tem muitas pessoas que estão no mover não, que estão no meio do povo que escuta Deus, que escuta pelo menos a palavra de Deus, mas não adianta ouvir se não crer, e não adianta ouvir e crer se não praticar. Esse é o problema. Não, eu já ouvi, eu tenho o meu jeito de crer. Eu fico indignado com esse negócio da pessoa dizer, eu tenho o meu jeito de crer. No meu jeito de crer, eu não tenho problema. Eu assisto novela, eu assisto Gugu, Faustão, eu assisto Fazenda, Big Brother, eu assisto um pouquinho de pornografia. Qual é o problema? Eu estou aqui com a minha esposa. Se eu creio, eu estou lá na igreja, eu devolvo o meu dízimo. O que o senhor quer mais? Pega o seu dízimo, irmão, faz o que você quiser com ele. Deus não precisa de dinheiro de gente que vai ficar na impiedade, na verdade de ninguém. Agora está cheio de gente, irmãos, caminhando, fazendo essa trajetória, mas muito, muito longe de Deus. E eles arrumam de vez em quando uns líderes no meio deles, e sai de multidão e vai para outra igreja. Até lá eles dão outro problema, aí eles vão para outra igreja, eles ficam migrando, e vão morrer tudo no deserto. Passa 10 anos, a vida daquela pessoa não deu nada. Esses dias alguém estava falando para mim que falam mal de mim. Eu falei, irmão, eu nunca fui lidar com essas pessoas. Agora só responde uma coisa para mim: estão em alguma igreja? Não. Até estava, mas mudou esses dias. Eles estão bem na vida? Não. Eles, para falar assim de mim, assim o que eles falam, eles têm nome limpo? Pastor, não é que não tem mesmo? Falei, por que você escuta? Por que a gente escuta? Mas eu não estou falando só de mim, é de qualquer um. É de qualquer um. É até de você. Olha você e olha quem fala de você. E se você é um dos que fala também, receba a carapuça hoje aí, vista ela e para de falar. O negócio é que o que tem acontecido é que muitas pessoas deixaram de amar Jesus. Deixaram a paixão de lado, deixaram o interesse por Jesus de lado, não se interessa mais por Ele. O que eu preciso fazer para voltar ao primeiro amor? O que eu preciso fazer para não ser morno? O que eu preciso fazer para chegar aquele dia e eu não ser pego de surpresa? Que eu não seja incluído lá nas 5 virgens imprudentes? Que eu não vá lá bater na porta, abre, Senhor, nos a porta. Porque se esses textos estão ali, são para abrir os nossos olhos, sim ou não? Diga assim, a Bíblia não é para eu dormir, mas é para me acordar. Contemplar o Senhor Jesus, irmãos, conforme eu li aqui no texto, olhando para Jesus, contemplando Jesus, o autor e consumador da fé. E ele diz algo que eu gostaria de focar nessa noite, que eu pedi para vocês repetir: suportou a cruz. Irmão, eu não sei aonde é que crente aprendeu que crente não pode sofrer se ele está com Jesus. E assim como um bebê, quando nasce, ele encostou no seio da mãe, ele já mama, que eu não sei quem ensinou, só foi Jeová, que ele chega perto e ele começa a sugar. E o crente, a característica do crente é murmurar, e reclama de tudo. Reclamam de tudo, de todo, ninguém serve, só ele que é santo. Quando eu olho para Jesus, eu tenho a condição de deixar de olhar para as coisas do mundão. Quando eu falo de olhar para Jesus, é mais ou menos como lembrar do momento em que Pedro atravessava do barco até Jesus. Enquanto ele olhava para Jesus, ele estava andando. Aí diz que soprou os ventos, mas ainda assim esse cara era um cara de fé, porque eu não conheço outro na Bíblia que diz que andou nas águas. Você conhece? Só foi Pedro. Tem uma brincadeirinha que diz que Pedro
Eu não sei quem aí, é um cara correndo de um boi, né? Que pisa na água. Lembrei dele agora. Mas só ele. E as pessoas às vezes falam que ele não teve fé. Irmão, pense no homem que teve fé. Foi Pedro. Então eu preciso restaurar o primeiro amor. O que eu preciso fazer é olhar para Jesus. É impossível alguém olhar para Jesus e não ficar apaixonado por Ele. Eu não estou falando para você olhar para as Escrituras com o foco de estudar as Escrituras sem conhecer Jesus. Tem muita gente que conhece toda a Escritura de capa a capa mais do que eu. Que eu até nem posso dizer que eu conheço. Mas você precisa conhecer Jesus. Bate no peito, eu preciso conhecer Jesus cada vez mais. Tanto é que está escrito assim, ó, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não está escrito? Sim ou não? Conheçamos e prossigamos. É um processo gradual e constante. E à medida que eu me entrego a Ele, que eu o conheço, que eu vou conquistando, Ele vai entrando em mim, eu vou conseguindo amar cada vez mais, eu vou conseguindo ser cada vez mais perseverante, eu vou conseguindo olhar para as pessoas com mais amor, eu vou conseguindo. E se eu não consigo amar as pessoas, é porque eu estou com falta de Jesus, irmão. E às vezes eu me sinto com falta de Jesus. Eu não sei vocês, mas eu me sinto. Tem hora que eu não estou com vontade de amar, não. Acontece com vocês também? Desse lado aqui acontece também? Não, pastor, eu amo todo mundo. Então no final vem aqui e põe a mão na nossa cabeça. Pelo menos dos que assumir. Porque tem hora, irmãos, que se a gente bobear, em vez de amar, a gente está tendo raiva das pessoas. Porque elas não correspondem. Porque não há reciprocidade. Eu quero voltar ao primeiro amor. Vamos olhar para Jesus. E entender que Ele suportou a cruz. Tinha uma afronta, tinha uma desonra naquele tempo quem era crucificado. Mas Ele foi para a morte de cruz. A outra coisa que eu preciso entender é que para restaurar esse amor, para voltar a esse primeiro amor, isso deve ser uma prioridade na minha vida. Se não for uma prioridade, não vai adiantar nada. Lá em Apocalipse capítulo 2, verso 4, diz: eu tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Eu conheço as tuas obras, mas você deixou de amar. Eu preciso amar mais. Por isso que eu estou pregando, eu preciso amar mais. Será que é só eu? Tem mais alguém que precisa amar mais? Agora é facinho amar quem a gente se sente amado, né? É fácil amar quem nos ama, irmãos. Mas ele também pergunta, que vantagem tem nisso? O cristianismo, queridos, é benéfico para toda a história. Mas quando a gente mostra o Cristo, as pessoas querem nos apedrejar. Existe um jeito na sua vida, como eu disse agora há pouquinho, essa é a minha maneira de viver o cristianismo, pastor. Mas é aí que está o negócio. Eu tenho que viver o cristianismo de acordo com a palavra de Deus. Porque eu tenho os hábitos desse mundo. A gente convive diariamente com situações. E aí eu vejo muitas pessoas que perderam o amor, perderam assim essa paixão, esse interesse. E quando isso acontece, a consequência disso é que vir à igreja, ir para casa orar, ter um tempo a sós com o Senhor, entender que eu necessito disso assim como eu necessito de ar, passa a ser algo muito, muito pesado. Vir à igreja então é um tormento, é uma luta. Aguentar o pastor Géder, meu Senhor, me ajuda. Acho que você faz a mesma oração que eu faço em relação a vocês. Ajuda, pastor. Quando a pessoa está distante de Deus, irmãos, nada de Deus é interessante para ela. Mas ela tem um fôlego, ela tem um ânimo para as coisas de fora. Nós vamos passar um tempo lá na igreja hoje. Ah, é? Eu tenho que trabalhar amanhã, você não sabe não? Eu tenho que estudar, tem uma prova. Mas vai ter uma festa depois da prova. Ah, é? Quando vai ser? Onde vai ser? Verdade, amiga? Ui! E todo mundo fica animado. Com esse calor gostoso, né? No dia que a gente passou o dia inteiro aqui, foi dia 4 de outubro. Pensa num calor aqui dentro. Ou se te chamasse eu ir para a piscina naquele dia. Ah, pastor, eu não aguentei, eu fui. Negócio de orar para vocês aí da igreja. O que está acontecendo hoje, irmãos,
é que quando eu começo a conversar com essas pessoas, se eu bobear eu fico desanimado igual elas. Irmão, tem gente que entra naquela sala ali para me desanimar. Não pode esse negócio daquele, irmão. Quando ele sai assim, eu preciso me ligar na tomada. Suga aí, Jesus. Ah, Jesus, enche aqui de volta, porque tá esquisito o negócio aqui, Senhor. Ela quase me levou. Porque, irmãos, eu tenho problema, você tem problema, tem dor, tem dificuldade, tem luta, tem provação. O que a gente não pode é perder o foco. Amém, pessoal? É continuar. E a minha preocupação é que essas pessoas que eu citei no início, elas estão desanimando, elas estão desistindo, elas estão abandonando a fé. E eles perguntam, por que isso acontece comigo? Eu disse para um rapaz essa semana, e disse na verdade para várias pessoas desanimadas que entraram na minha sala. O médico vai lá, diagnostica, tá certo? Falar diagnostica. Então eu sinto uma dorzinha aqui na sambiquira, sinto uma outra aqui no pé da orelha, eu sinto uma coisa esquisita por dentro. Aí o médico faz aquela, não é raio-x, aquela outra que vê nervo, ressonância, e ele encontra uma mancha, e essa manchinha é do tamanho da cabeça de um alfinete. E aí todo mundo já sabe o que é, né? E o médico olha para você, é o seguinte: essa cabeça de alfinete que está aqui, na verdade aqui do outro lado tem uma, aqui, essa aqui é pequenininha, mas aqui desse lado aqui, ó, tem 400 mil cabeças de alfinete, aí já está desse tamanho, né? Não é verdade? E a pessoa, e o médico fala, você vai morrer, porque o médico tem que falar, não tem? Você tem tantos dias de vida. Alguns vão dizer isso de forma muito direta, e outros vão dizer isso suavemente, mas a verdade é essa. Mas o médico diz para você o seguinte: se você tomar essa injeção aqui de manhã, se você tomar esse remedinho aqui, essa cápsula aqui de tarde, e você tomar esse remédio aqui de noite, antes de dormir, eu te garanto que em 3 meses nós revertemos essa situação. Alguém aqui vai obedecer, se ouvisse um negócio desse? Quem não obedeceria, levanta a mão. Tomar injeção, dói, quero não. Estou com câncer mesmo, vou morrer, vou ficar quieto. Ninguém faria isso, ainda mais quando o médico dá uma luz e fala, olha, você ia morrer em 6 meses, mas em 3 nós vamos reverter o caso. Alguém não tomaria, irmãos, isso aqui? É claro que todo mundo. Você não tomaria, irmão? Você não tomaria? Você tomaria, amém. Eu estou perguntando quem não tomaria. Ah não, pastor, claro que eu vou tomar, vou viver, tenho uma chance de viver, tenho só 30 anos, tem um tempo pela frente ainda. Pois é, irmão, esse é o problema, e foi daí que nasceu essa palavra. Tem muita gente dentro da igreja que vai morrer nos próximos 6 meses, nos próximos 12 meses, eu não estou falando de morte física de caixão não, porque essa morte como o povo mais teme, né? Eu estou falando da morte espiritual mesmo. Vai morrer espiritualmente no casamento, espiritualmente vai morrer no casamento, vai morrer na criação de filhos, vai morrer no emprego. É um poço de angústia no emprego, ninguém aguenta ficar perto dessa pessoa. Quando ela chega na casa, até os ratos da casa se escondem. O cachorro, a orelhinha do bichinho baixa, né, porque o cachorro é alegre, né? E o cachorro embaixo chegou o poço de tristeza, e diz que é crente. Vai morrer daqui para frente, espiritualmente falando, vão desistir. Mas aí eles vão dar um culpado, tem que ter o culpado. E normalmente é o maledeto do pastor, normalmente. E se não é o maledeto do pastor, é o irmão que está sentado do seu lado aí, que comprou, não pagou, né? Fez isso, fez aquilo. E a pessoa muda de igreja. O pastor Ricardo deu uma palavra aqui, falou que esses crentes, quando vai ser corrigido, eles saem sangrando, muda de igreja, né? Vai lá na outra igreja, sangrando lá. Não esqueça um que mandou falar para mim assim, que agora ele tinha encontrado um pastor, de verdade. Eu falei, que bom para ele, glória a Deus. Passou um ano, eu perguntei para o pastor que ele disse, cara, você é o pastorzão, cara, você deu jeito no cara. Mas que cara? Fulano. Rapaz, não aguentou ficar 2 meses lá não? Eu falei, sério? 2 meses? É, no começo, pensa no cara. Outro dia eu descobri que estava bebendo.
O problema, irmão, não é o teu pastor. O problema é a falta da palavra de Deus no seu dia a dia. Ninguém vai dizer amém? Porque se você ler a palavra de Deus, você vai entender que eu sou cheio de defeitos, e que não sou eu quem supre as suas necessidades, não sou eu quem supre as suas carências. O carinha aqui tem tanto problema quanto você. A diferença é que talvez eu tenha mais alguns, porque eu me atrevo às vezes a pegar alguns de vocês para mim, e aí eu fico um pouquinho mais pesado, mais do que eu já sou. E aí essas pessoas estão se afastando, porque elas não querem tomar Jesus, elas não querem tomar Espírito Santo, elas não querem tomar Deus. Na verdade elas querem que a gente chegue lá e toma na boquinha. A gente até faz, irmãos, mas chega um momento que eu tenho que fazer sozinho, sim ou não? Né? Eu vou dar na boquinha do Jean assim, toma a papinha, Jean, você tem que comer, bater a papinha, esmagar a papinha, come, Jeanzinho, come. Retardado. Não é retardado uma criança assim? Ele tem 1 aninho, é normal dar na boca dele, sim ou não? 2, 3, 4, 5, a gente vai ensinando. Aí o Jean chega lá na casa do pai e da mãe dele, mãe, dá na boquinha do Jeanzinho, dá, mãe. A mãe vai olhar para ele assim, pronto. Assim tem muitas pessoas dentro da igreja, e por essa razão eles estão morrendo em pleno deserto, com promessa e tudo, porque eles não se alimentam da palavra de Deus, não oram, não buscam. Eles vêm aqui na igreja, eles choram, eles se quebrantam, eles vão para um seminário, eles ouvem a palavra de Deus, eles querem, são pessoas que querem, mas por que não dá certo para eles? Porque nenhum crente genuíno vive de emoções. E o que está acontecendo é que muito crente, ele fala, ai, o culto hoje, e foi maravilhoso. Mandaram um recado para mim, que a irmã disse que não vem aqui, porque ela detesta o louvor. Falei, mas avisa ela, que o louvor não é para ela. Dá um toque nela lá, fala, o louvor não é para ela. Eu vou dar até uma dica, de vez em quando ela chega depois do culto, ou depois do louvor. Irmãos, a música que a irmã e os irmãos que ministram aqui cantam, não é para você. A gente já sabe disso, mas hoje não cantou a minha música. Hoje não cantou a minha música. Eu nunca me esqueço de um tempo, eu acho que eu achava que a música também era para mim, né? Mas estava esquisito naquela época. Eu era pastor do tempo dos querubins, e era aquele, abre os olhos do meu coração, quero te ver. E o pastor Fábio que era o ministro louvor livre naquela época. Um dia eu falei, cara, para de cantar poderoso Deus, abre os olhos do meu coração, quero te conhecer. Para de cantar esses negócios aqui, não tem outras músicas não? Canta uma gafieira, sei lá, canta alguma coisa. Porque, irmão, estava um negócio assim, nós brigamos nós dois. Eu entendo, irmãos, que se a Janaína, o David, o Juan, se eles ministrar para o Senhor lá em casa, quando ele chegar aqui, vocês vão junto. Mesmo que você não tenha feito isso em casa. Mesmo que canta desafinado. Porque não é isso que vale. O Senhor para tudo para ver. A Janaína cantou feio pra caramba hoje, né, pastor? Calma, Jana, ninguém falou nada. Não vai chorar não. Né? Existem pastores que vêm aqui que ficam encantados com ela, com o David e com o Juan. Veio o Ricardo, se apaixonou pelo David. Quase que ele falou assim, eu levo ele para mim. Eu falei, leva não, aqui pro céu. Eu e a Taça, nós ia grudar, né? Não ia não, né, Taça? Pensa que eu chamo a mulher dele, rapaz, é doido? Mas ele fala que Deus tocou muito nele, através do David. Sabe, irmãos, o que está acontecendo, que as pessoas estão se afastando, eu fico arrasado. Dói dentro de mim. Eu fiquei assustado quarta-feira. Eu saí da minha sala, era 7h29, 7h31, não sei. Estava a Janaína no violão, e a hora que eu olhei para a igreja, eu vi a Marisete e o Adriano. Aí eu olhei para o outro lado de cá, Michele e Mohamed, Natiele e Mohamed. Estou trocando tua mulher, meu. Calma, Natiele, calma, não tem nenhuma Michele na vida dele. Calma. Antes que você... Quer dizer, tinha 2 aqui e 2 ali, irmão. Eu falei, Senhor da glória, ajuda eu. Ajuda eu, Senhor. Irmão, dá uma tremedeira, dá uma taquicardia, dá uma sapituca, sei lá o nome que dá, mas dá. Aí eu já começo, eu devo ser um tranqueira mesmo, porque o povo não vem, mas aí é aquela história, irmão, ou é eu ou é Jesus, um dos dois está com problema para vocês.
E assim é nos outros lugares. Aí eu fico feliz quando alguém fala: não, pastor, é que o senhor prega a verdade. Ô irmãos, essas palavras até fazem eu flutuar assim. Aí chega outro e fala: mas também, pastor, o jeito que o senhor bate, o senhor quer que a gente venha em quê? O senhor bate, quer que o povo venha para a igreja? Eu falei: se eu bato, eu sou ruim. Se eu não prego a palavra direito, o pastor também vive dando melzinho para a boca do povo. Aí os crentes ficam tudo desnutridos, vai embora mesmo. Aí eu fico naquela: eu dou melzinho? Ou eu dou... Eu falo: Senhor, eu já falei, na verdade eu passei a dizer isso toda vez que eu oro. Antes eu não dizia não. Eu falava até que o Senhor sabe da minha capacidade, Senhor. Hoje eu falo: o Senhor sabe que eu não sei porcaria nenhuma. O Senhor sabe que eu não sei nada. Mas antes eu dizia, baseado até num texto que Deus deu a cada um de acordo com a sua capacidade. Esse povo aí, Senhor, é de acordo com a minha capacidade, então me usa, Deus. É Bíblia, não é? Mas hoje eu já chego assim: Senhor, ó, não sei nada. Por que fulano está assim, Senhor? Por que ciclano está assim, Senhor? Por que ciclano está desse jeito? Nessa noite eu espero que Ele fale com você a respeito disso. Porque quando você se alimenta dEle, irmãos, você não consegue ficar sem Ele. Alguém querendo me motivar a caminhar novamente. Obrigado por essa vida, né? Falou: cara, quando você começa a fazer, você vicia. Né, Vantuildo? Você vicia. Eu estou doido para ficar viciado, irmão, nesse negócio. Eu não consigo. Né? Não, agora acho que vai, irmão. Chegou uma esteira lá em casa. Por que vocês estão rindo? Cuidar do físico, cuidar do espírito, cuidar da alma. Eu posso morrer por não cuidar do físico. Na verdade, assim, eu estou preocupado com isso. Eu já chorei falando com o meu Senhor a respeito disso. Não é fácil, irmão. Quem acha fácil fazer exercício? São poucas mãos que vão se levantar, irmãos. Não é verdade? Você acha fácil, bonitinha? Mas essa semana eu vi um cara que talvez ele não tinha mais do que 40 anos, do meu porte assim, e ele caminhava com essa parte paralisada, né? Assim, as pernas duras, o braço duro. E eu imagino que quando isso acontece é o tal do AVC. E aí você olha na internet e o AVC pega homens até 40 anos, irmãos, sedentários. Aí eu já, espiritual, né, pastor, aí eu já levo isso para a vida espiritual. Então tem um monte de crente com AVC, porque está tudo paralisado deles. A mão aqui não folheia a Bíblia, o joelho não se dobra de jeito nenhum, porque ele teve AVC no joelho. Então está cheio de crente com AVC, porque não pode um negócio desse. Tem guri de 18 anos com AVC, guria de 14, guria de 16. Põe na frente da TV, mas fique fora. Põe naquele joguinho de dançar. E fica 2 horas que transpira. Aí vem aqui na igreja, na hora do louvor, senta. Já sei, vou botar uma maquininha daquela aqui, ó. Aí eu falo: Senhor, o que está faltando para esse povo? Um povo que vai para o céu se alimenta da palavra de Deus. Ninguém diz amém? Amém. Um povo que vai para o céu se alimenta de oração. Amém. Se alimenta de confessar a palavra e não as circunstâncias. Amém. Se alimenta de oração em línguas. Amém. Se alimenta de jejum. Amém. Se alimenta de ler 50 vezes o mesmo livro da Bíblia. Amém. Mas você faz isso? É por isso que a gente fica espiritualmente falando. Aí a gente não quer fazer exercício. Ai, meu Deus. Irmãos, em nome de Jesus, 2 de novembro, acho que os anos passados, nessa época, eu chorava dia e noite, né, amor? De ver, de chorar, de sofrer. Só que a cobrança, irmãos, ela é individual. O Senhor quer resultados de nós. Ele fez um investimento na nossa vida, sim ou não? Evangelho é de graça, irmão, mas custa caro. Porque ir para a cruz, meu irmão, tem preço.
Renúncia tem preço. Que você avalie os últimos 60 dias do ano de 2014. Que você comece a avaliar. Eu comprei 150 cadeiras no dia, acho que 15 de setembro do ano passado. São essas aí. Eu falei, até final de 2014, todas elas completamente lotadas. Eu fico sozinho aqui, eu oro, sento numa, eu oro, que aqui sente uma pessoa que vai cuidar do som da igreja. Que aqui sente um casal que vai ser líder de casais. Que aqui sente um líder de mocidade dinâmico, uma líder de mocidade que se preocupa com as vidas. Vão recebendo aí, irmão, vai falando amém. Que aqui sente um ministro de louvor cheio do fogo. Fala amém, irmão. Que sente um corpo de diaconato que realmente se importa em servir e que não seja um fardo. É alfinetadinha, pastor? Não, irmão, é verdade mesmo, é na cara. É indireta, pastor? Não, é direta mesmo. Que aqui sente um pastor que vai amar mais do que eu. O senhor ora assim, pastor? Ora, irmão, não tem medo de concorrência não. Se o cara for bom mesmo, e Jesus pega eu e põe eu debaixo dele. Não tem problema não. O que eu não quero, meu irmão, é achar que eu sou dono de alguma coisa. Sente aqui um pessoal que vai amar, juventude, adolescentes, ministérios vão nascer, o apostólico vai nascer, o mestre vai nascer aqui o pastoreio, vai nascer aqui a pessoa que é evangelista. Senta nessa cadeira. Se nós não nos importamos com pessoas, presta atenção no que eu vou dizer. Se nós não estamos nos importando com pessoas, nós não estamos sendo igreja. Quem diz amém por essa palavra? O problema é que eu me importo. Irmãos, é raro. Eu não me lembro, eu não consigo me lembrar. Pastor, ora por mim. Na verdade tem uma pessoa que tem feito isso. Uma pessoa que eu me lembro assim recente. Pastor, ora por mim, porque eu estou ganhando uma vida para Jesus, pastor. Eu estou levando, estou falando. Daqui a pouco vai vir comigo para a igreja. Estou orando por essa pessoa. Eu só me lembro de um aqui, mas assim agora, isso aqui ó. Pastor, eu vou entrar na minha casa própria, o senhor ora por mim? Pastor, eu estou com um problema aqui na minha casa com meu marido, ele está bebendo muito, o senhor ora por mim? Pastor, eu estou conseguindo, eu vou passar num concurso, o senhor ora por mim? E assim eu poderia citar vários. Então não vou mais pedir oração para o senhor. Não é disso que eu estou falando, não tem problema pedir. Vamos orar, eu oro inclusive na hora. Que você seja bem sucedido no seu concurso. Que você conquiste a sua casa própria. Que você conquiste o concurso e conquiste a chamada do concurso. Glória a Deus. Mas quem de nós de fato estamos nos preocupando com as pessoas que estão indo embora para o inferno? Até porque quem está indo para o inferno não sabe que está indo para lá. Até porque quem está indo para lá não acredita que está indo para lá, porque eles acham que está tudo bem. Não está tudo bem. Eu preciso acordar, chorar. Ontem eu peguei os 15 minutos finais do pastor Antônio Cirilo ali na Praça Antônio João. Quem estava lá daqui? Estamos dois, mas lá. Ele falou sobre evangelismo, não foi? Sobre ganhar almas, na maior simplicidade. Alguém poderia dizer, nossa, esse é o Antônio Cirilo? Essa pregaçãozinha aguinha com açúcar? A pregação que salva, meu irmão, ela é simples. A pregação que liberta é simples. E eu vi aquilo ontem lá no final. Vi as vidas indo, levantei minhas mãos e me senti participante daquilo lá. Que você receba unção de evangelista, unção de mestre, unção do apostólico, unção do pastoreio. Amém, pessoal? Em nome de Jesus. Eu não vou perecer no meio do caminho. Eu não quero morrer no deserto. Essa igreja não vai morrer no deserto. Essa semana uma das maiores igrejas dos Estados Unidos fechou. Eu estou falando igreja com 30, 40 mil pessoas. Eu não sei dizer o nome dela agora, que é tudo em inglês, mas era uma igreja com referência, livros escritos. Ela anunciou a diluição. Quem sabe o termo? Quando desintegração, ninguém sabe.
Divisão? Não, não é divisão. Enfim, dissolução. Foi anunciada a dissolução da igreja tal. Irmão, como é que pode uma igreja que foi fundada em Jesus acabar? É quando as pessoas deixam de ser de Jesus. Eles enriqueceram como igreja, muitas coisas, e acabou. E aí eu fiquei pensando, por que um crente que está dando glória a Deus, ali na frente ele cai em pecado? Por que um crente que está buscando de verdade, ali na frente ele desiste? Decepções. A gente tem muitas decepções porque a gente acha que aqui é um lugar de pessoas perfeitas. Outro dia eu disse que aqui é o pior lugar para você estar, mas é o melhor lugar também, porque nós não somos perfeitos, mas o Senhor é perfeito e Ele é que vai nos aperfeiçoar, amém, irmãos? E é interessante que quanto mais Ele nos aperfeiçoa, mais nós conseguimos entender os que não estão na perfeição. O problema é que quando Ele começa a me aperfeiçoar e eu fico orgulhoso, aí eu começo a atacar o que não é. Eu começo a achar que aquela pessoa, não, você é pecador, você vai para o inferno. E então por conta disso tem muitas pessoas desistindo da caminhada, muitas pessoas não estão firmadas em Deus. Nós estamos, muitas vezes eu lido com situações onde as pessoas estão se alimentando do mundo, estão se alimentando do padrão mundano, estão se distanciando do Senhor Jesus, e é claro que vão ficar fracos. Um pai e uma mãe, ele fica preocupado de ver um filho, de ver uma filha que não se alimenta corretamente. Irmão, se os pais dessem batata frita, cachorro quente, chiquinho, Coca-Cola, sanduíche para uma criança, ele vai matar o filho. Sim ou não, irmãos? Eu e a Silmara falamos hoje de uma pessoa aqui na cidade, que a filha dessa pessoa é desse tamanho, acho que deve ter 6 anos, 7 anos, e tão gorda que já tem que usar sutiãzinho. O que aquela criança come? Não consegue nem andar. E assim tem muitas pessoas, irmãos, espiritualmente falando, obesos na fé, pesa 22 quilos, mas é um obeso na fé. Que o Senhor abra os nossos olhos, irmãos, que nós possamos contemplar a Cristo. Lá em 2 Coríntios 3,18 diz, mas todos nós, você pode dizer todos nós, inclui eu, põe assim, inclui eu, está falando de mim. Ele diz assim, mas todos nós com a cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Deixa eu falar um negócio sério, não é vindo aqui que você vai ser transformado, sabia disso? Porque tem gente que fala, o dia que eu entrei na igreja tal, minha vida mudou, o dia que eu vim para tal igreja, minha vida mudou, como se fosse a igreja que transformasse. A igreja não muda a vida de ninguém, o que muda a sua vida é Jesus Cristo. Você pode dizer amém por isso? O que mudou a sua história é Jesus Cristo, o que mantém você firme é Jesus Cristo, precisa ser, porque se for a igreja, e a igreja muda o comportamento das pessoas, claro que muda, a igreja vira um clube, tem o grupinho disso, o grupinho disso, o grupinho daquilo, que aqui não tem, em nome de Jesus, aqui todos são uma grande família, em nome de Jesus, imperfeita, mas em nome de Jesus, uma família que caminha para a eternidade, amém, queridos? Ele diz que nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Senhor. Então eu quero ser parecido com Jesus. Dá uma olhada para o irmão que está perto de você, vê se ele parece com Jesus, vê se lembra a fala dele, a conversa dele, a conversa dela, né? Como é que está essa pessoa? Como é que ela funciona? Eu sempre digo que assim, se tiver mais umas 10 Cibele aqui na igreja, melhor ou pior? Se tiver umas 10 Janaína, melhor ou pior? Se tiver mais umas 10 Pastora Silmara, melhor ou pior? Uns 10 Vantuildo, melhor ou pior? A Silmara falou que piora, Wanda, né? Tiver assim umas 10 Josiana,
Se tiver mais 10 de você aqui na igreja, melhora ou piora? Precisamos pensar nisso, irmãos. Amém, pessoal? Vá para casa pensando nisso. Passa o mês de novembro, eu vou fazer um mês diferente. Não é o seu dom, não é o seu chamado, mas faça a sua oferta de entrega, cuide de alguém, se importe. Ame as pessoas com defeito. Eu escutei uma parte que às vezes as pessoas querem que eu vá na casa dos crentes, que é assim, ó, Silmara está ganhando a pessoa para Jesus, e ela liga para mim, para eu ir lá ganhar a pessoa para Jesus para ela. Não é assim que funciona. O certo é, Silmara liga para a amiga dela, eu fiz uma pipoca aqui em casa, vai rodar um filminho, você vem ver comigo? Vem. A pessoa vem, você vê o filme, come a pipoca, dá 3 beijinhos, vai embora. Passa uns 10 dias, você orando, hein? Senhor, salva a fulana. Passou uns 10 dias, chama ela, fiz um arroz doce marrom. Esse que é bom. Vem comer comigo. Você vem? Vai ser dia tal. Vou. Chega lá, conversa, sem falar de Deus. Dali a pouco, a pessoa já vai abrindo o coração dela, já começa a contar a vida. Foi exatamente isso que eu escutei o pastor falar. O problema é que hoje a gente já chega, já quer falar para Jesus: não, pastor, não quer nada com Deus aqui lá não. Eu vou falar de Jesus para ele, falo: não, você já conhece tudo, não quero saber disso não, né? Larga a mão, larga na banguela, quer ir para o inferno que vá. E a gente está, fulano, pastor, aquilo é uma tranqueira, mais que aquilo lá não, pastor, tranqueira. Não quer nada com Deus não. E por conta disso eu me esfrio espiritualmente, porque se eu não transmitir o que tem de Jesus dentro de mim, eu sou mar morto, e tudo que chega no mar morto, morre. Tem mar morto aqui? Se você não fala do amor de Jesus para ninguém, você não leva Jesus para ninguém, você é um mar morto, mesmo não querendo ser. Chega em você, morre, né? Tem que ser diferente, amém? Tem que ser diferente. Pastor, eu prometi um negócio lá no mês de dezembro de 2013, e que eu ia fazer em 2014. Quantos tem disso? Mas durante a caminhada se afastou, se abandonou, largou de caminhar. Essas pessoas precisam ser amadas, amém, irmãos? Precisamos resgatar os perdidos, precisamos nos importar com os outros, e tudo isso faz com que eu fique firme novamente. Eu quero ser mais firme. Agora, não adianta querer. O salmista disse: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei. Porque senão o que vai acontecer comigo vai ser o que está lá em Efésios, vai estar dormindo. Efésios fala assim, ó: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Cristo vai esclarecer, irmãos, à medida que eu buscar o conhecimento dele, amém? Eu tenho sabedoria, tenho conhecimento, mas não tenho sabedoria. Então eu conheço e prossigo conhecendo. Eu vou para ele. Falei para uma pessoa essa semana, falei: rapaz, se eu não olhar para Jesus, eu desisto, porque só Jesus é perfeito. E se eu olhar para a minha capacidade, eu desisto também. Se eu olhar para as imperfeições das pessoas, nós desistimos, sim ou não? Então vamos olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Vamos firmar mais. Sabe aquelas horas que você perde o sono? Vai falar com ele. Sabe aquelas horas que você está com muito sono, e você fala: deixa para depois nosso encontro, Jesus? Não deixa não. Sabe quando você precisa levantar 4:30 da manhã para ir fazer uma viagem, ou até para trabalhar? Qual vai ser o horário? Estou ocupado demais, pastor Jéder, me sinto sobrecarregado. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vem para ele. Pastor, eu me sinto desanimado, como o senhor falou hoje aí. Vem para ele. Pastor, eu estou enjoado aqui dessa igreja, não consigo encontrar. Irmão, procure um lugar, na verdade não é um lugar, ele está errado. Procure ele.
Você vai encontrar pessoas que também procuram Ele aqui. Ande com pessoas que são apaixonadas por Jesus. Se o cara está já baqueadinho, irmão, ele vai, se junta com o escarnecedor, vai cair, não vai? Sim ou não? Se você está cheio de saúde, começa a ficar com uma pessoa doente, irmãos, e você vai se deixando contaminar, o doente contamina. Diz que agora tem uma dengue aí que é mais terrível que a outra. Quem já ouviu falar? Receba em nome de Jesus a imunidade aí, irmão. Amém? Fique em pé, eu quero orar com você. Eu preciso só que você